aí, começando mais um programa e vocês pediram demais este daqui, que eu considero um bolo, mas que na verdade é uma entremets, uma entremets, como você preferir falar, que é o ópera ou gâteau à perra, como a gente chama na França, esse bolinho maravilhoso aqui, cheio de camadas, muito cafezudo, muito chocolatudo e que foi feito onde? Foi prova. Foi prova, estão pedindo pra gente refazer aqui, pra mostrar que não é uma receita tão difícil. Exatamente, isso daqui não vem não, hein, Paola? Não é uma receita difícil, é uma receita trabalhosa. É facinho, você vai poder fazer em casa também. Facinho também é um exagero, né? Eu faço! Essa mão tá um monte de camada, uma em cima da outra, você não falou ou não falou? Depois que inventaram 2 copos e meio e joga na panela em 3 minutos tá pronta a refeição, nada mais é facinho. Primeira coisa que eu vou fazer é um biscuit amande. Dani, o que é isso? A gente nunca fez no canal. Não, a gente nunca fez no canal. E é uma massinha bem baixinha, assim, eu diria que tá entre um bolo e um biscoito. Amor, posso falar isso? Não, não tá entre um biscoito. É um biscoito amêndoa. Não, não é um biscoito. Não tem nada a ver com biscoito, tô Biscuit viajando. amande? É uma massinha de bolo bem fininha, bem maleável, que é feito com amêndoas e que você vai colocar entre as camadas do opéra. Ou seja, é uma camada de bolinho bem fininha que vai ficar encharcada, mas encharcada de café. Então o que essa camada faz é basicamente sustentar todo o resto de cobertura que tem no opéra, entendeu? Os biscuits normalmente elas são essas massinhas mais porosas que permite o quê? Que você consiga colocar bastante liquidinho ali nela e ela vai se inchando, entendeu? Então é quase um pão de ló? É quase um pão de ló, mas é diferente. Então a primeira coisa que fazer esse biscuit amande, você vai derreter 70 gramas de manteiga sem sal. Derreteu ali em fogo bem baixo, você já desliga o fogo e deixa ela esfriar. Isso daí é a primeira coisa que você tem que fazer. Se essa manteiga entrar depois quente na nossa massa final, não vai ser legal. Acaba virando um brulê de ovo, assim. Em uma tigela eu vou misturar 340 gramas de farinha de amêndoas, que nesse caso aqui você pode sim processar. Então você pode pegar uma quantidade de amêndoas, processar no seu processador e aí você vira uma farinha. E aí você vira uma farinha? Vou juntar por cima, peneirando, 340 gramas de açúcar impalpável, ou seja, o impalpável é aquele que tem um pouquinho de amido, então é esse que você tem que usar aqui. E por último, nessa misturinha dos secos, eu também acrescento 90 gramas de farinha que eu vou peneirar. Gente, essa receita é uma receita um pouco mais correta, então você vai ver que boa parte dela é feita em gramas. Então se você tiver problemas e quiser converter as gramas por xícaras, você pode ir lá no site, lá no ickfd.com.br, e lá tem um conversor de medidas. Inclusive serve tanto para quem quer substituir xícaras por gramas ou para quem quer substituir gramas por xícaras. Mas o ideal é sempre uma balança, e não quer dizer que ela é mais correta, só quer dizer que ela é francesa. Exatamente, os franceses amam um sistema métrico. E agora você vai acrescentar 8 ovos. Sim, 8 ovos. São muitos ovos. E ainda vão mais. Mistura aí e bate tudo com a batedeira até tudo ficar completamente misturado, completamente homogêneo. Bateu tudo, agora você acrescenta a sua manteiga derretida e já fria e mistura de novo. Em uma outra tigela eu vou bater 9 claras com 50 gramas de açúcar. E aí aquela coisa que eu já ensinei vocês a baterem as claras. Começa ali batendo, começou a espumar, acrescenta uma parte do açúcar, bate bem, ficou branquinho, acrescenta o restante e aí termina de bater. Terminou de bater, você vai ver que essa daqui não é uma clara que a gente quer que fique em pico duro, nem nada disso. É só ela ficou ali estruturadinha, começou a fazer umas ondinhas em volta, tá pronto, pode parar. Agora você acrescenta metade das claras dentro daquela outra massa, mistura bem e depois o restante misturando delicadamente pra gente não perder o ar. Com a massa pronta, eu vou dividir essa massa em 3 formas iguais de 40 por 30 centímetros, já com uma folha de papel manteiga por cima. Então, separou ali as suas 3 formas, divide a massa igualmente. O que um professor francês meu falaria? Dani, você tem que pesar a massa. Então não dá pra você ir meio no olho, né? Aquela coisa de divide em 3 no olho, não vai ficar bom. Ele pesaria exatamente a quantidade de cada um. Se você for querer fazer bem certinho, o ideal é que você pese mesmo e divida a massa em 3. Eu vou dividir no olho, tá? Porque eu sou rebelde, sou brasileira e eu não aprendo nunca. Eu acho que você só esqueceu mesmo, porque todo o resto vai pesado. Eu não esqueci não, mas é porque, gente, sério, eu vou pesar a massa, eu acho que dá pra dar uma dividida no olho.
Terminou de dividir, espalha a massa muito bem por toda a sua forma e aí você vem com o dedão na borda de toda a sua massa. O que acontece quando você faz isso? Você acaba não deixando uma borda tão fininha, sabe? O que faz com que ela queime muito rápido, você vai deixar a borda mais uniforme e, consequentemente, a sua massa vai ficar ali, ó, também mais regular. Então, por todos os lados vai ter mais ou menos a mesma espessura. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 220 graus, é um forno bem quente, por aproximadamente uns 7 a 10 minutos ou até que a sua massa esteja dourada, mas é levemente dourada. Então você viu que dourou, colocou a mão em cima assim, ó, já não gruda mais, tá firme? Pode tirar do forno que tá pronto. Inclusive você coloca as 3 formas no forno de uma vez, porque como é um processo de aerar as claras, se você deixar do lado de fora, a sua bolinha vai fazer o quê? Que você aerou tudo? Vai começar a perder a aeração das suas claras. Então coloca assim no forno todas as formas de uma vez. Dani, mas no meu forno não cabem as 3 formas. Então você divide essa massa em 3 e aí você faz uma por vez. Tirou do forno, o que você vai fazer? Você vai plastificar esse seu bolinho em plástico filme. Sim, isso existe. A gente precisa manter a umidade desse nosso bolo. Então você plastifica todo o seu bolinho com cuidado e deixa ele esfriar assim, porque daí vai manter toda a umidade ali dentro. Pra calda que vai molhar esses nossos 3 bolos, eu vou usar 1 xícara de água, meia xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de café solúvel. Misturei isso tudo muito bem ali dentro de uma panelinha, eu ligo o fogo e deixo isso esquentar. Ferveu, é só colocar num potinho e guardar. Eu já te ensinei a fazer um creme de manteiga muito bom e muito clássico, que é aquele creme de manteiga que mistura a manteiga e um saborzinho e tudo mais com o merengue suíço, ou o merengue italiano, ou o merengue que você quiser. Normalmente é mais suíço e italiano mesmo. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer um creme de manteiga, que é um creme de manteiga especial, que é um creme de manteiga do Opéra. E além de misturar o merengue suíço, a gente também faz um creme de gemas pra colocar dentro desse creme de manteiga. Quem for brasileiro true mesmo, mas true mesmo, daquele que é verdadeiro mesmo, você já começa a dar like nesse vídeo, porque eu sei que você já vai sair agora. Porque tem manteiga até não querer mais, gema até não querer mais, clara até não querer mais. Quero saber o que vocês vão fazer. Será que vocês vão gostar de comer um Opéra? Aliás, vocês vão gostar de comer alguma vez alguma sobremesa tipicamente francesa? Porque afinal de contas, uma receita tipicamente francesa só leva 3 ingredientes, ou seja, manteiga, manteiga, manteiga. Eu tô zoando, mas é muito verdade. O que mais tem em todas as receitas francesas, das doces às salgadas, é manteiga. Então, pra fazer esse creme de manteiga, eu vou começar pelo creme de gemas, vou colocar numa panelinha 300 ml de leite e 3 colheres de sopa de café solúvel. Esse daqui é um creme de manteiga de café, então ele tem que ficar bem o quê? Cafezudo. Colocou ali dentro, deixa ferver. Em uma outra tigelinha, você vai colocar 5 gemas e 50 gramas de açúcar refinado e dar aquela boa mexida. Ferveu o leite, já sabe, joga por cima das nossas gemas pra temperar, mexendo bem. Depois você volta com esse creminho todo misturado pra dentro da panelinha, fogo baixo agora, e vai cozinhando isso, cozinhando, cozinhando, até o que, amor? Que é o ponto que você mais gosta na vida? Até aquele ponto que você passa o dedinho e forma uma barreirinha. É o ponto na P. Chegou no ponto na P, você vai ver que seu creme deu uma engrossadinha e aí você leva pra dentro da batedeira. Joga todo o creme dentro da batedeira e começa a bater pra ele amornar. Não vai acontecer nada mais do que amornar mesmo agora. Amornou o creme, você começa a colocar manteiga. E aí que vão me matar. Quantos gramas de manteiga, Dani? 3 tabletes de manteiga. 500 gramas de manteiga, 2,5. Então, é o seguinte, manteiga bem gelada agora, sem sal. Vamos lá de novo. Pra você que FD, por que a manteiga sem sal? Comenta aqui embaixo pra mim. Cuidado com essas manteigas que ficam muito tempo na prateleira e fica rançosa. E daí depois você vai falar o quê? Ah, ficou com gosto de manteiga. Creme de manteiga não é pra ter gosto de manteiga. Chama creme de manteiga, mas você come, você sente gosto de manteiga? Não, eu sinto gosto de delicinha. Eu sinto gosto de delicinha, nunca senti gosto de manteiga. Se você tá sentindo gosto de manteiga, tem alguma coisa errada aí. Vai cortando pedacinhos pequenos e vai jogando dentro do seu creme de gemas.
Batedeira baixinha ali, não aumenta muito, tá? Velocidade 2, 4 no máximo, vai ali, tá. Você vai ver quando você começar a colocar o último, que vai começar a incorporar. Daí o negócio vai começar a ficar cremudinho. E aí você jogou ali tudo, bateu, viu que virou aquele creme de manteiga. Agora vocês perceberam a diferença desse creme de manteiga? Ele não é mais maleável, assim, mais cremoso, brilhante. Mais brilhante, ele é diferente daquele outro. Por causa do creme de gemas, dá toda essa cremosidade a mais. Por último, nosso merengue suíço, você vai colocar 3 claras dentro de uma tigela, junto com 90 gramas de açúcar refinado, misturou ele bem, leva em banho-maria para dissolver todo o açúcar e aquecer as claras. Passou o dedinho ali, viu que as suas claras já estão mornas e que não tem mais nenhum grãozinho de açúcar entre os seus dedos, você tira a tigela de dentro do banho-maria e começa a bater com a batedeira até esse merengue ficar bem brilhante, bem bonito e cheio de ondinhas, assim, você vê que forma um monte de ondinha bonitinha. Umas marolinhas, né? Umas marolinhas. Aí você acrescenta metade do seu merengue dentro do creme de manteiga, mistura bem, pode ser com a batedeira também, e aí o restante do merengue mistura de novo e agora reserva. Você vai ver que tem um monte de reserva aqui. Para fazer a ganache, você vai esquentar 220 ml de leite, que assim que ferver, você joga por cima de 300 gramas de chocolate amargo. Eu tô usando chocolate 70%. Não vai ficar amargo, gente, só vai ficar com um gosto bem forte de chocolate. Afinal de contas, o Opéra, ele é uma mistura de café e chocolate numa proporção maravilhosa, que tudo se combina de uma maneira que parece que você chegou aos céus. Tá bom, exagerei um pouquinho. E aí você joga esse leite ali por cima do seu chocolate picado ou em gotinhas e deixa ali, ó, um pouquinho antes de mexer. Uns 3 minutinhos, só pra o chocolate começar a amaciar junto com o seu leitinho e tal. Daí você mistura, você vai ver que vai virar um creminho ali de chocolate. E aí você acrescenta o quê? Gelatina. Não. Eu não falei que ia ter muita manteiga? Manteiga. Aí você acrescenta 100 gramas de manteiga gelada, picada em cubinhos e vai mexendo até essa manteiga se dissolver por completo e você ter uma ganache maravilhosa de chocolate. Reserva também. Vamos recapitular aqui o que a gente já fez. Já fez o bolinho, que é o biscuit amande ou biscuit joconde. Tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de outro, não importa. A calda de café pra molhar esse bolinho. A ganache de chocolate. O creme de manteiga e depois vai vir uma glaçagem. Que a gente fez até agora. Só falta a glaçagem agora. Mas antes a gente vai fazer a montagem antes de fazer a glaçagem. Pra fazer a montagem, você vai tirar o seu bolinho de amêndoa de dentro de cada um dos seus plásticos filmes respectivos. E aí você vai usar o fundo da sua forma. Eu tô usando uma forma de 30 por 40 pra medir ali o seu bolinho. Então, mediu com a faca, corta o bolinho em volta. Você vem e faz o quê? Tira as bordinhas, depois vira e puxa o papel manteiga ali. É muito mais fácil você puxar o papel manteiga com alguma forma, ou aí eu tô usando aquele segura-bolo, nunca sei, levantador de bolo. Você segura ali, ó, o papel e vai puxando junto com o segurador de bolo, você vê que sai muito mais fácil o seu papel manteiga. Você pode usar uma régua, alguma coisa. Pode usar uma régua, qualquer coisa que for dura você pode usar, tá? Vai facilitar tirar o papel manteiga, porque esse bolinho tá o quê? Muito molhado. Amor, você não consegue, né? Você não tá aqui com a gente mesmo. Eu fiquei pensando, não tinha resposta rápida. Ele é um bolinho que a gente deixou bastante umidade dentro dele, lembra disso? Pra ele ficar bem molhadinho, bem gostoso. Então, puxou ali tudo, você vai ver que pode ser que aconteça que quebre. Tem problema? Um pouco, assim. Vou te ser sincera que, assim, o ideal mesmo é que não aconteça, né? Mas o seu quebrou. O meu quebrou. Não vou falar que, tipo, não, vamos passar a bola pra frente. É um probleminha, quebrou. Mas quebrou, não tem problema. Você só junta ali, ó, na plaquinha, que sem problema nenhum, você vai dando uma ajeitada. Quando você passar a ganache e a creme de manteiga por cima, ninguém vai nem perceber isso daí. E por que você acha que o seu quebrou? Porque deu uma encolhida ali, ó, no papel manteiga na hora de levar pro forno e também porque eu deixei um dia a mais nele nessa umidade toda aqui, então ele ficou mais úmido do que o necessário. Pegou ali o seu primeiro bolinho, coloca aquela parte que é mais esponjosinha pra cima, não é a parte lisa que tava em contato com o papel manteiga, é a parte de cima, e vem molhando com toda a calda de café. Molha bem mesmo, porque esse é um bolo com bastante gosto de café. E aí a segunda camada que a gente vai fazer é o creme de manteiga. Metade do creme de manteiga vai na forma, metade mesmo. Aqui tem que tentar ser um pouquinho mais preciso para as camadas ficarem, ó, bem certinhas. E aí você espalha.
Agora pera lá que eu vou te dar um negócio que você vai ver como o francês é nóis. Isso daqui, ó, é a verdadeira forma de entremê, gente. Qualquer entremê, e o Opéra é uma entremê, é mais feita nessa forma. Dá pra fazer desse jeito que eu tô mostrando pra vocês? É óbvio que dá. Mas vai ficar completamente retinha as nossas camadas? Isso vai depender um pouco de quem estiver fazendo, entendeu? As minhas, eu sou meio desastrada, então nem sempre fica muito certinho. E aí, o que acontece? Os caras inventaram isso daqui, ó, que é uma forma, como vocês estão vendo, essa daqui eu nunca usei na vida, ela ainda tá até com a etiqueta, porque eu acho besteira, assim, tem que ser muito nóia. Ou ter uma produção pra usar isso daqui, porque daí é mais rápido, é mais fácil mesmo. Você tem essa base, tá? Que é pra você encaixar aqui o primeiro aro. O que acontece nesse primeiro aro? A hora que você colocar o seu creme aqui, ó, o que você vai fazer? Você só vem com uma régua ou com uma espátula bem grande. Ou com antebraço, né? Não vai com antebraço, não. E flau! E daí o que acontece? Tá liso. Tá liso, fica tudo retinho. Aí você faz o quê? Você vem com a outra parte por cima e continua. Os caras não são geniais. Mas enfim, a gente não vai usar essa forma hoje. Colocou ali seu creme de manteiga, espalhou bem, você pode levar pro congelador por 15 minutos. Eu não levei, porque eu sou rebelde. Mas enfim, leve pro congelador por 15 minutos. Depois, você vem com o próximo bolinho por cima, o próximo biscuit amande, coloca ali, dá aquela ajeitada no bolinho, tal, deixou tudo retinho, molha bem de novo com a sua calda de café. E aí você vem com aquele ganache maravilhoso de chocolate, joga por cima, espalha, mesma coisa, deixa o mais retinho possível, lembrando que a gente não tem isso daqui. Congelador 15 minutos. Congelou 15 minutos, volta. A última camada do seu biscuit amande ali por cima, molha bem de novo com a calda de café. E aí você vem com a última camada de creme de manteiga e espalha bem. Agora isso daqui é o mais importante ficar reto, porque depois é só a glaçagem por cima e a glaçagem é bem levinha. Deixa o mais reto que você conseguir e leva por congelador por 30 minutos. Agora, o curioso é que essa receita aí, ela é disputada pela Dalaïo e pelo cara que era da sua escola, que é o Gaston Lenôtre. Se você não sabe, se você é novo no canal, eu fiz confeitaria na Lenôtre, na França, e eu fiz exatamente na escola que disputa a paternidade do Opéra com o Dalaïo. Eu acho que foi o Dalaïo, acho que não foi o Lenôtre não, mas enfim, teve uma disputa aí que quem criou esse negócio. Eu também acho que é Dalaïo. Eu também acho, mas quero dizer nada não, né? Vou brigar com a minha escola, não é mesmo? Agora, posso fazer um adendo? Achei muita sacanagem o Masterchef falar, que esse é o bolo mais difícil do mundo, um dos bolos mais difíceis do mundo. Não é, só tem 8 camadas de entremê se você for contar com a calda, né? Eu já vi entremês com 13 camadas, sendo que as 13 são uma diferente da outra. E essa aqui tem 5 receitas só, então só são 5 diferentes se você for pensar bem. Então não é o mais difícil de todos, dá pra ser mais difícil, mas realmente, pra fazer em 2 horas e meia foi bem difícil mesmo. Tá de parabéns quem conseguiu. Mas você ia falar várias coisas, falou é o mais difícil, daí você só falou sobre o mais difícil. E não tem o número 2. Eu falei o 2, que quem conseguiu foi muito bem, parabéns. Era isso só. Tá bom. Ok. Pra fazer a glaçagem, você vai colocar dentro de uma panelinha 100 gramas de açúcar refinado, com 45 ml de água, 75 ml de creme de leite fresco ou nata, 35 gramas de cacau em pó, precisa ser o cacau em pó 100%, tá, gente? E 1 colher de sopa de glucose. Liga o fogo, foguinho baixo, vai misturando até que isso daqui ferva. Enquanto isso ferve, você coloca 1 folha de gelatina pra hidratar numa aguinha bem gelada. Aliás, eu já falei isso, mas vamos repetir. Toda e qualquer receita que leva gelatina em folha pode trocar por gelatina em pó, e eu vou deixar aqui em cima um card pra vocês entenderem como que faz essa substituição. E pode trocar por agar-agar. Pode trocar também, gente. Ferveu aqui a sua caldinha de chocolate, você tira do fogo e espera baixar a temperatura. Ela tem que ficar mais ou menos morna pro quentinho. 55 graus é o ideal. Eu tô falando ideal, essa daqui é uma sobremesa francesa. Então, assim, se quiser fazer do jeito correto, é isso. Se não, morna pro quente. Ficou morna pro quente, você dá aquela apertada na sua gelatina pra tirar o excesso de água e joga dentro da caldinha e mistura.
Agora você pega o seu mixer e dá uma boa mixada ali. Não fica puxando e levantando o mixer, tá? Enfia o mixer lá no fundo da sua panelinha e aí deixa ele mixar ali por mais ou menos 1 minuto, tá? Pra dar o quê? Uma boa incorporada, uma boa emulsionada aí em toda a sua calda. Deixa ela mais lisa? Exato, deixa ela mais lisinha. Mixou, tá pronto. Agora é só deixar baixar a temperatura e aí essa temperatura pra gente jogar por cima do nosso operá tem que ser aproximadamente uns 35 graus, que faz com que seja uma temperatura morna. E você vai perceber também que a calda deu uma engrossadinha nessa temperatura. Baixou a temperatura, você tira... Não. O que foi? E você tá gostando aí do... Bom, se você tá gostando desse operá que é tipo um pouco difícil de fazer, é o mais difícil? Não é o mais difícil, mas é um pouco difícil de fazer, você já dá like aqui no vídeo, né? Porque é um certo trabalhinho pra fazer. E me segue também lá no Instagram, que lá eu sou Nossa Daniele. E fala qual outro bolo você quer que a gente faça. Comenta aqui embaixo. Chegou na temperatura, agora você tira o operá do congelador, pega uma peneira e aí você vai jogar toda a sua calda por cima do seu operá com a peneira ali, fazendo o quê? Peneirando a sua calda pra tirar todas as bolinhas da calda, não ficar bem lisinha assim, a sua glaçagem bem brilhante. Pra quem acha que esse tipo de receita é frescura de francês, pesquisem aí como que o francês joga sinuca. Jogou sua glaçagem ali por cima, você vai dando uma levantada assim na sua forma, sabe? Pra glaçagem ir pra uma borda, depois você vira pra ela ir pra outra, aí você vira pra ela ir pra outra e aí cobrir todo o seu operá e deixar bem lisinho, bem retinho com essa glaçagem maravilhosa. Agora deixa ali do lado de fora por mais ou menos uns 20 minutinhos, só pra voltar um pouquinho a temperatura ambiente. E aí eu vou passar a faquinha em volta de toda a borda e tirar meu operá dali. Tirou o operá, você vai ver o quê? Que como a gente não fez nessa forma nóia aqui, ó, que daí as camadas ficariam mais certinhas, o que acontece? Acontece que sobe um pouco de uma camada para um lado, sobe um pouco do outro. O que você vai fazer para deixar o seu operá bem bonitão? Passa a faca. Passa a faca. Então pega uma faca bem afiada, coloca essa faca dentro de uma água bem quente, tira ali, seca a faca a hora que sair dessa água quente e vai cortando as bordas do seu bolo para daí sim aparecer a borda perfeita em volta de todo o seu operá. Ah, uma coisa, o operá não é que nem aquela entremê normal que a glaçagem vai nas bordas também. O operá você tem que ver a borda e cada uma das camadas dele. Isso que é o certo do operá. Eu poderia chamar o operá de pavê francês? Nossa, não é que isso é um pavê, amor? Você é um gênio! Por último, o mais difícil, e aí sim eu vou falar que isso é difícil e eu não vou fazer, mas um bom operá numa confeitaria tradicional francesa teria o quê? O escritilho. Um escrito operá em cima e todos uns desenhinhos e tal, feitos com chocolate. Foi mal. Eu não tenho a menor habilidade pra fazer isso, então eu vou fazer o que normalmente se fazia quando a gente não tinha habilidade pra isso, que é uma decoradinha assim, ó, uma folhinha de ouro e tal, ou você não precisa fazer nada. Tá pronto, você pode servir. Pra servir o operá, ele precisa estar em temperatura de geladeira, não é congelado, é temperatura de geladeira. Então, se ninguém comeu tudo, você volta pra geladeira e deixa lá pra comerem depois. Outra coisa, normalmente ele é servido em tirinhas assim, ó, de mais ou menos 1,5 cm a 2 por 10 centímetros de comprimento. É só um pedacinho que você vai puxar ali com garfo e vai dar todas as camadas de maravilhosidade desse gâteau. E foi esse meu gâteau operá, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dá like aqui embaixo. Amo vocês demais. Beijo, tchau. Você viu que eu segurei que ele quase caiu?